Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Moreno do Ponto Cruz e Você e nesse vídeo eu vou ensinar o que é um gráfico, a ler o gráfico e a bordar lendo o gráfico. Bom, o gráfico é o desenho que você vai reproduzir no seu tecido. Pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser uma palavra, tá? E é como se fosse uma receita de bolo. Imagina uma receita de bolo. Você tem os ingredientes que você vai usar, a quantidade desses ingredientes e a ordem que você vai colocar para misturar tudo e fazer o bolo, certo? O gráfico é mais ou menos a mesma coisa. Então, ele vai primeiro te dizer qual é o desenho que você vai reproduzir, como esses aqui que eu mostrei para vocês, um animal, uma palavra, um desenho, uma imagem, enfim. Ele vai te dizer aonde é o meio do desenho, através dessas setinhas aqui. Aqui é o meio na vertical e o meio na horizontal. Assim você consegue centralizar bem o seu bordado na hora de colocar ele no espaço que você tem. Ele vai te dizer as cores que você precisa para você fazer esse bordado, o tamanho, a altura e a largura. E com as cores ele vai te dizer cada pontinho exato aonde você tem que fazer e de cada cor que vai ser cada pontinho, tá? E aí toda vez que você pega um gráfico, você tem que analisar se o desenho, a altura e largura aqui em pontos cabe aonde você quer bordar, né? E as cores que você vai utilizar se você tem. Se você tiver, beleza. Se você não tiver, procura ver o gráfico se é possível substituir alguma cor. Por exemplo, esse gráfico aqui tem alguns tons de verde. Pode ser que essa numeração aqui eu não tenha, mas eu posso ter uma próxima, que não vai interferir no acabamento do desenho, não vai modificar muito o desenho. Então eu troco sem problema nenhum. Quanto mais simples for o gráfico, mais fácil é você substituir as cores. Se for um gráfico, né, um desenho mais trabalhado, como esse aqui, que você tem dentro da taça de vinho um degradê de cores, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 cores, quase não dá para perceber. São cores muito parecidas. Aqui eu teria que tomar cuidado se eu for substituir alguma cor, tá? Para não ficar tão visível essa mudança de cor, tá? Mas se for um desenho simples e se você usar o bom senso, você consegue sim substituir as cores por uma cor que você já tenha, para não ter que ficar comprando, correndo atrás ou esperando chegar a cor para você começar o seu bordado. Tá bom? Então, vamos começar a bordar usando o gráfico? A gente não vai fazer nenhum desses aqui, porque esses são bem mais complicados, né? Vamos começar com um bem simples, que é este coraçãozinho, pra gente ler e bordar ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar aqui um pedacinho de tamine e a linha e agulha. Eu já pus aqui uma linha, um fio duplo, que é aquele pedaço que a gente dobra no meio para ficar a argolinha aqui para fazer o arremate, o primeiro arremate. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar o gráfico. Neste caso aqui, como é um coraçãozinho, eu vou começar ele sempre pela parte que tem mais pontinhos na horizontal. Então, aqui nesse caso, nesse desenho, eu vou começar por essa linha de cima, ou essa carreirinha, ou essa fileirinha. Não importa que vocês entendam o que eu falo, tá? Então, eu vou contar quantos quadradinhos tem nessa fileira. Ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou reproduzir 7 quadradinhos aqui no meu tecido. Vou fazer o arremate com a laçada aqui. Já tenho o meu primeiro pontinho. Então, são 7 pontinhos, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou para a fileira de baixo. A fileira de baixo, ela é exatamente igual. Então, mais 7 pontinhos aqui na fileira de baixo. Dois. Não precisaria nem contar, pra falar a verdade, né? Chegando ali igual o outro, eu já sei que eu fiz os 7 pontinhos, porque ele é exatamente igual. Pronto. Já fiz os meus 7 pontinhos. Então, eu já fiz aqui essas 2 fileiras do gráfico aqui no tecido. Agora, a gente vai para a fileira de baixo. Então, o último pontinho que a gente fez foi esse aqui. A fileira de baixo não tem esse primeiro pontinho. Então, para a gente pular esse primeiro pontinho e ir para o próximo, eu vou cruzar esse último pontinho que eu já fiz. Para poder ir para a fileira de baixo, assim. Certo? Agora, a fileira de baixo tem 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. Então, eu faço 5 pontinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos voltar para o gráfico. Esse último pontinho que a gente fez é esse aqui. A fileira de baixo também não tem o pontinho logo abaixo, que é esse aqui. Então, aqui eu vou voltar cruzando esse último que eu já fiz. Certo? Agora sim eu consigo começar a fileirinha de baixo, que são 1, 2, 3 pontinhos só. Então, aqui eu venho com a agulha de baixo para cima e faço 3 pontinhos. 1, 2, 3. Vamos voltar para o gráfico. Fiz esses 3 pontinhos, vou para a última fileirinha aqui embaixo, que logo embaixo desse último ponto que eu fiz também não tem. Então, aqui eu vou voltar cruzando.
o último pontinho que eu fiz, tá? E aí, eu faço o biquinho aqui do coração, que é o que tá faltando. Então, eu venho aqui pra baixo e faço o último pontinho que tá faltando. Certo? Então, uma parte do coração a gente já fez. Agora, é só voltar cruzando esses pontinhos que eu já fiz. Aí, já não tem muito segredo, não tem mais que ficar olhando pro gráfico, gente. Só quando a gente chegar lá em cima que a gente vai voltar a olhar o gráfico para fazer a parte de cima do coração. E já vou para a parte de cima, ó, onde tem os 5 pontinhos. E a outra fileirinha de 7. Só voltar cruzando. Aqui eu já fiz. Agora, eu vou para a fileira, a primeira fileira que a gente fez. Então, aqui eu vou voltar cruzando, porém, eu tenho esses 2 pontinhos aqui de cima para fazer ainda. Então, eu vou fazer conforme eu for voltando cruzando aqui. Então, ó. Então, primeiro, eu vou cruzar esse pontinho que eu já fiz, que é esse aqui, e já vou subir aqui pra cima pra fazer esses 2. Então, ó, porque ele não é sequência aqui, né? Eu vou cruzar ele aqui e vou vir pra cá. Esse aqui não vai ser feito. Então, aqui, eu vou cruzar e vou subir com a agulha pra fazer os outros 2 pontinhos. Então, aqui eu faço 2 pontinhos. 1 e 2. Certo? São esses 2 pontinhos aqui. Agora, eu vou voltar cruzando esses 2 que eu acabei de fazer. 1, 2, e aqui eu já mudo o sentido da agulha e volto para aquela primeira fileira que a gente fez. Tá certo? Agora, a gente vai continuar cruzando aqui até chegar nessa parte aqui que tem que subir os 2 pontinhos de novo. Eu vou voltar cruzando. E aí, eu sei que, como esse pontinho tem que pular, a hora que eu fizer esse, eu já subo pro próximo, que é o que vai acontecer aqui agora, ó. Esse aqui pula, então eu tenho que fazer aqui. A minha linha tá saindo daqui, eu tenho que cruzar esse pontinho e já subir para fazer os 2 pontinhos que estão perdidos lá em cima. Tá vendo? Então, eu faço os 2 pontinhos aqui em cima. 1, 2, que são esses 2 pontinhos aqui que estavam faltando a gente fazer, tá? Agora, é só a gente voltar cruzando o que tiver faltando aqui. Vou cruzar o segundo aqui e volto pra fileirinha de baixo, que foi a primeira que a gente fez. Aí, agora faltam cruzar mais esses 3 últimos pontinhos aqui. Vou escapudar.
escapou da agulha. Assim, mais 2. Aqui, terminei o último pontinho. E agora eu viro, que lindo, o avesso perfeito. Para continuar o avesso perfeito, eu vou fazer um arrematezinho aqui, escondendo na trama. E na linha. Só um pouquinho, tá bom? Que depois... Ó, tá vendo? Continua o avesso perfeito. Depois é só cortar aqui. E um coraçãozinho perfeito na frente também. Certo? Então tá aqui o gráfico e aqui o bordado. Então, se vocês perceberam, a gente bordar lendo o gráfico é um pouco trabalhoso, porque você tem que ficar contando os pontinhos quando você olha o gráfico, depois você tem que ficar contando os pontinhos que você tá fazendo no tecido, aí às vezes você perde a conta, às vezes é um gráfico mais elaborado, às vezes é o telefone que toca, às vezes é o filho que chama, aí você perde as contas, aí você se perde. Enfim, existem maneiras mais práticas de você bordar, mas isso é história para um outro vídeo, tá bom? Como essa maneira, já vou te adiantar, é você desenhar o gráfico já no tecido. E tem diversas maneiras que você pode fazer isso, tá? Mas isso eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. É isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado e principalmente aprendido, né? Qualquer dúvida que ficou, coloca lá nos comentários que eu respondo assim que possível. E espero vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!